Eu nasci, foi na focha, na bigorna eu fui criado. Quem me afia não me amola, eu sou aço temperado. Bato firme, eu bato forte, a marreta é minha sorte. Com fogo eu faço nome, com minha faca eu faço corte. Fala, cuteleiro! Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Fala Cuteleiro, o podcast oficial do Clube da Cutelaria. Aqui é Janaia Fabre e hoje acompanho vocês em mais uma super entrevista. Hoje nós vamos receber Lucas do Brazilian Blades. Lucas, o crítico, polêmico, entusiasta da cutelaria nacional. Se você não conhece a página do Brazilian Blades, não sabe o que é referência e não sabe o que é curadoria em cutelaria, é um dos caras mais respeitados no cenário nacional. Mas antes de começar a nossa entrevista, é bom lembrar que o podcast Fala Cuteleiro é apoiado pela empresa MK Engenharia, que produz lixadeiras de cintas profissionais. E claro, o nosso patrocinador master, que é a empresa Fabricases, que confecciona estojos personalizados para facas. Os melhores estojos do Brasil você encontra na Fabricases. Entre em contato com a Jéssica pelo telefone 16991179004. Mas não vamos mais nos demorar, vamos falar já com o Lucas. Lucas, conta um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória e como que você foi cair nesse mundo da cutelaria. Bom, eu sou Lucas Almeida, nasci em Brasília e meu trabalho é aluno de doutorado e pesquisador na área de redes e sistemas complexos, né? Eu moro nos Estados Unidos e faço pesquisa na Northeastern University, onde eu estou tentando terminar meu doutorado. A minha experiência com a cutelaria, né, começou talvez, sei lá, quando eu tinha 5 anos, eu achei um canivete que foi do meu avô. Meu avô fez uns canivetinhos de brinde na mercearia que ele tinha em Brasília. E, né, sei lá, eu achei numa gaveta perdido e eu fiquei, nossa, né? Depois, lógico, minha mãe foi esperta e guardou. E depois eu comecei a gostar de canivete suíço, ganhei um quando eu tinha uns 11 anos, né, do meu pai. E sempre tive um certo interesse. Depois eu comecei a entrar mais fundo na parte de artes marciais, especialmente artes marciais filipinas. E mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos, eu vi a primeira... Eu tava no treino e o meu professor tinha colocado um panfleto do curso de cutelaria da UNB. Isso era 2005, eu vi e assim, tava no ensino médio, o valor do curso era né, absurdo pra mim na época, mas eu fiquei seco de vontade de fazer. Isso, ele falou, poxa, existe um ramo onde as pessoas fazem facas, né? E eu comecei, na época eu entrei no Orkut, depois eu descobri que tinha, né, Orkut cutelaria, comecei a encontrar mais coisas, né, internacionais, os vídeos da Cold Steel, aquelas coisas que todo mundo vai descobrindo no começo, né, fazem parte da evolução. E depois eu continuava muito envolvido na parte das facas como, né, um acessório na prática de artes marciais filipinas. Levou um tempo até, sei lá, foi quase 2009 eu fiz o curso da UNB finalmente, né, pude pagar e aprendi, foi incrível, mas assim, eu descobri que eu não tinha talento nenhum para fazer facas, né, eu não tinha, e eu descobri assim que apesar de eu gostar muito, né, de eu pesquisar, de eu ter interesse, eu realmente estava muito longe de conseguir fazer aquilo bem. Bom, continuei interessado, né, comprava umas em viagem e mais ou menos em 2013 para 2014 eu descobri a seção de cutelaria no Instagram, que estava começando a reaparecer e fui acompanhando, aí eu descobri os canivetes táticos, né, e foram uma coisa que pra mim era muito apaixonante e isso reacendeu o interesse. Comprei algumas peças, comecei a entrar de novo nos fóruns, tinha os grupos do Facebook, eu virei administrador de um grupo de defesa pessoal com lâminas. Nisso, assim, eu fui entrando mais a fundo e foi legal que algumas dessas coisas, por exemplo, eu tenho uma das primeiras peças do Julian, né, antes dele mexer com damasco, né, eu tenho acho que eu não sei se é a primeira ou a segunda adaga dele. Então, coisa muito antiga, né? Considerando o tanto que aconteceu de lá pra cá. E eu sempre tive esse interesse, mas eu não tinha eu tinha descoberto rápido que eu não tinha habilidade, mas eu continuei sendo
envolvido e pesquisando, e eventualmente isso me levou, tanto comprar e começar a ter contato, como mais ou menos em 2015, quando eu estava morando em São Paulo, que eu fui no primeiro Salão Paulista de Cutelaria, que lá meio que nasceu a ideia, junto do meu amigo Bruno, do Brazilian Blades. Lucas, e conta pra gente como que surgiu o Brazilian Blades, essa página tão conceituada e esse trabalho de curadoria que você tem desenvolvido na cutelaria. A faísca que criou o Brazilian Blades foi eu estar no Salão Paulista e eu fui pra lá primeiro pra ver as coisas, né? Eu tinha visto em 2009 uma feira no Casa Park em Brasília, e lá eu tive a chance de ver algumas peças, como peças do Esfredo, que o pessoal do curso da UNB tinha organizado, mas eu tava há muito tempo eu tinha visto a Mostra Internacional de Cutelaria também em 2015, mas foi muito rápido, eu não tive tempo de apreciar direito, e o que puxou muito pra ir no Salão Paulista era que eu encontrar dois caras que mexem com o estilo de faca que eu mais gosto, três, que era o GTC, o Rick Lala e o Romano. Eu não tinha uma faca do Rick ainda, eu tinha isso na cabeça, eu tinha guardado dinheiro, eu cheguei com o dinheiro na mão pra comprar meu primeiro canivete do Rick Lala e trocar uma ideia com o Romano também, que eu gosto muito das peças estilo Loveless, eu não conhecia ele ainda. E também conheci o GTC, que eu já tinha comprado algumas peças entrando em contato por e-mail, e foi muito bem recebido. Eles foram caras que, me abriram as portas de trocar ideia, da gente ficar conversando por que eu tinha porque tinha algumas variações nas peças, eu comprei se não foi a mais barata, foi a segunda mais barata que o Rick tinha na mesa, e mesmo assim ele me tratou super bem, e eu sabia que eram caras que, por conta do Instagram, eu sabia que esses eram caras não só respeitados, mas quase idolatrados nos Estados Unidos, né, na comunidade internacional. Eu sabia que nas feiras que eles iam nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não podiam chegar e comprar uma peça dele, o cara tinha que entrar num sorteio com mais uma penca de pessoas para ter o privilégio de comprar uma peça de $3 mil, né? Então, isso me fez criar um respeito ainda maior pela cutelaria, porque, eu tinha tido a experiência também de conversar com alguns outros caras que não me deram muito espaço. E o grande gatilho foi ver que teve um rapaz que olhou a mesa do GTC, falou, nossa, que absurdo, acho que era um canivete de R$1.500, né? Era o melhor negócio da vida dessa pessoa. É um canivete que hoje nos Estados Unidos você conseguiria vender tranquilamente a $2 mil. Se der 2 minutos, 3 no Instagram é muito, até você vender essa peça por $2 mil hoje. Uma peça que em 2015 era R$1.500. E ele olhou com um certo desdém, né? E depois foi pra uma banca que tinha os industriais e ficou babando em cima das Cold Steel. E eu falei, cara, será que essa pessoa sabe o que tá na frente dele? Será que esse cara sabe apreciar? E me veio a percepção de que o processo que eu passei ao longo de muito tempo, descobrindo que eram essas diferentes vertentes de excelência da cutelaria brasileira, que são muitas e muito variadas, e eram muito desconectadas, e a gente não tinha um lugar que a pessoa pudesse olhar e ver coisa boa de Damasco, ver coisa boa de cozinha, ver coisa boa de fighter, ver canivetes táticos, ver as peças, as slip joints do Romano. Não existia. E não existia muito filtro de qualidade também, era muita coisa ruim misturada com coisa boa. E eu falei, eu comecei com um serviço público, né? Na minha concepção, eu ainda vejo um pouco como isso, um serviço de curadoria pública, de devolver um pouco para a comunidade, de ajudar a separar, ajudar a pessoa que está começando a ver um negócio, que saber o que são padrões de excelência, e ela pode tomar as próprias decisões para não cair na mão de picareta, para ter um ponto que os artistas podem trocar ideia, se inspirar com outros caras que fazem um bom trabalho. Às vezes eles não têm tempo de conhecer o material, né? Conhecer alguns dos princípios, por exemplo, das Loveless. O cara faz gaúchas maravilhosas, mas ele não teve tempo de correr atrás disso. Criar um espaço onde isso existisse. E isso foi o começo do Brazilian Blades, eu e o Bruno. E junto a gente agregou a cobertura de eventos, né? Que a parte de postar as peças dos eventos era muito espaço, era muito difícil de ver. Às vezes tinha uns grupos do Facebook que postavam, eu tinha que ficar garimpando. Eu falei, vamos, né, facilitar. Bom, ele evoluiu, né, chegou numa escala que depois de 5 anos, que eu nunca considerava possível, né, de realmente as pessoas se interessarem, terem referência. É uma coisa que aquece muito o meu coração, ter cuteleiros que começaram depois, né, caras que viram o Brazilian Blades
começaram a fazer peças, né? E depois eu tive o prazer de postar uma peça deles, porque chegou num nível legal de trabalho, e isso realmente aquece meu coração, porque significa que a gente está fazendo alguma coisa boa pela arte, né? E eu comecei, o que eu tenho muito orgulho é que o Brazilian Blades é muito diferente do que o pessoal faz geralmente de influenciadores. Eu vi várias páginas começarem e terminarem nessa linha, ou o cara posta de tudo, né? Posta porcaria, posta coisa boa pra chamar atenção, esses caras que cobram pra postar, caras que tem uma loja, não falam que tem a loja, mas só postam coisa da própria loja. Teve um cidadão que fazia isso, outros que ficam pedindo, né? Só postam se tem faca de graça, e eu fujo disso tudo, né? Assim, pra mim a parte mais importante é preservar a cutelaria. Se for pra eu vender o projeto, né, pra eu transformar numa coisa puramente comercial, aí eu paro a página e não, né, morreu. E de uns tempos pra cá eu comecei a parte dos vídeos, que eu também não esperava. Eu sempre, por, sei lá, 4 anos, eu tentava mostrar o mínimo a minha cara, porque eu falava, o que tem que, né, se sobressair são as peças e não a pessoa. Mas muita gente, eu fui criando uma relação pessoal, conversando com a galera, e eu vi que isso ajudava a passar conteúdo, e tinha uma certa carência desse tipo de conteúdo de qualidade, né? E foi muito inesperada a coisa dos vídeos também, porque eu sou uma pessoa um pouco abrasiva, às vezes, do jeito que eu falo, né? Eu adoro debater, eu adoro discussão, e eu tenho, do mesmo jeito que eu tenho o maior prazer de apontar as coisas que são boas e dar força pro cara. Eu fiz as contas esses dias, mais ou menos pelas minhas estimativas, a gente chegou em R$1 milhão em vendas, né, que passaram por... O Brazilian Blades apresentou um cliente pro cara, ou apresentou a peça. Conexões entre cuteleiros e clientes que começaram por conta da página, e eu não... né, sem cobrar qualquer comissão, e eu fico muito feliz que isso ajudou a direcionar para bons artistas, né, e peças legais saírem. É um pouco estranho porque uma parte grande das lives foi, e que elas, né, geraram uma certa mídia, foi que eu bati em muita coisa que o pessoal não tava com coragem de falar, que é peças de damasco de cuteleiros que não tem o nível pra estar trabalhando damasco, peças com ouro que estão com os fundamentos errados. Isso é um pouco o fruto do que aconteceu na cutelaria, né, e dessa transição. Do ponto de vista de análise de mercado, como que você viu o crescimento exponencial, a popularização da cutelaria nesses últimos 3, 4 anos? Os últimos 3, 4 anos foram uma coisa completamente insana e explosiva, né, da cutelaria. A gente teve, além da exposição mainstream do Desafio Sob Fogo, a gente teve as redes sociais, um certo período aí em que o pessoal descobriu o Instagram, né, que eu já mencionei, o Facebook ficou muito ativo e agora deu uma caída de novo, porque o Facebook ficou complicado, né, os grupos tiveram uma era de ouro aí em que eles centralizavam muita atividade, mas ficou difícil passar as coisas, né? Ficou um espaço muito concorrido, e quem já tem um pouco de experiência, a sensação que a gente teve nesses anos foi meio de overwhelming, né? Meio um pouco demais, porque muito dinheiro, muita gente entrando. Eu vi gente comprando faca paquistanesa de $50 por 3.500, mais de uma, achando que tava fazendo um bom negócio, peças horríveis que o cara postava num grupo e o pessoal ia, nossa, que maravilha, obra de arte. Gente batendo boca, falando que não, o disco de arado não precisa de têmpera, que a têmpera do disco de arado é muito melhor que a que qualquer cuteleiro faz. Caras que, assim, não tem nenhum problema quem tá começando, mas se o cara começou a fazer faca há 3, 6 meses, e você vê que o nível, ele não procurou essas informações, ficar batendo boca, assim, com muita certeza de que ele tá certo. Eu acho que isso vem um pouco de ter uma geração nova, que viveu de cutelaria, que se sente integrada na cutelaria, mas não teve conexão com essa cutelaria mais de alto nível, que quem entrou um pouco mais atrás não tinha opção que não fosse entrar em contato com ela, porque era o que tinha, e tava todo mundo na mesma, era um grupo tão pequeno que você acabava juntando tudo. Apareceram os grupos de leilão, que foi uma tremenda explosão. Hoje eu vejo poucos grupos de leilão que realmente somam, né? Alguns se estabeleceram bem, eu vi outros também que viraram picaretagem. Eu vi um, inclusive, que me parecia
truque velho, o cara bota um amigo pra subir o preço dos lances, facas absolutamente medíocres, feitas por cuteleiros, todo respeito a quem não é famoso, mas eram facas realmente de baixo nível, né? E um amigo, que inclusive era moderador do grupo, dando lance pra subir o preço e vendo se o pessoal caía. E assim, é complicado, porque toda vez que um ramo se expande, né, entra muito picareta, entra uma parte que é aventureiro, que a gente que tá conhecendo, tá correndo atrás enquanto constrói. Esse tipo de grupo só precisa de um direcionamento. E tem o picareta, a diferença dele pro aventureiro é que o aventureiro, na medida que ele aprende, ele avança. E o picareta, na medida que ele aprende, ele se afasta, porque ele não quer fazer o esforço de né, encontrar coisa boa, discutir coisa boa. Ele não quer que o cliente dele conheça o que é coisa boa. Ele quer que o cliente dele fique cada vez mais fechado nele, nas coisas dele, e bitolado, achando que aquela peça paquistanesa é maravilhosa, aquela tranqueira que foi vendida realmente vale aquele preço. Porque o picareta, ele se cria na falta de... É igual mofo, ele cresce no escuro. Ele se cria na falta de informação, na falta de conversa, na falta de transparência. Nossa, foram tantas vezes que veio gente falar comigo no Instagram: poxa, eu comprei essa faca aqui, mas ela é boa, me falaram que vale, né, 2 mil, 3 mil, e era faca paquistanesa, né, ou às vezes eram umas, assim, muito mal executadas, né, ponta torta, cabo com falha de cola, cabo trincado, um damasco horrível. Então, nesses últimos 3 a 4 anos, a gente teve uma expansão incrível de qualidade, agora as coisas boas, né, a gente teve caras novos entrando nos canivetes, como o T-Rex, como o Vander Paim, que entrou ano passado, das Balisongs, o Aprendiz do Icoma, o Buzetti. A gente teve um número muito grande de caras, isso do ano passado, fazendo slip joints. O Luciano Silveira, Ishikawa, o Lubá, o Rogério Evandro, Prado. Canivetes tradicionais super legais, que viraram um nicho específico interessantíssimo, né? E antes tinha muito pouco, era só o grande mestre, além dos pica-fumos tradicionais do nosso querido senhor Donato Suzy, que infelizmente nos deixou, o Montanaro e o Romano. A gente teve a gente teve os brasileiros realmente levando o Damasco a níveis absurdos de padrão mesmo, né? Hoje você tem caras fazendo Damascos mosaico no Brasil de uma complexidade que aqui nos Estados Unidos o cara que faz, ele é idolatrado. E no Brasil virou relativamente comum, inclusive tem muita gente que pula, né? Faz 2 leather e depois, pulei pro mosaico. Que aí é o outro problema. Muita gente ficou no meio do caminho de ver coisas boas e não entender coisas boas e achar que porque ele tá copiando, de certa forma, a aparência dessas coisas, ele chegou na essência delas. E essa do mosaico é um ótimo exemplo. Muita peça de mosaico com cabo torto, com guarda mal encaixada. Por que o mosaico turco eram tão caros? Porque o cuteleiro, se fazia qualquer errinho, qualquer falha, ele jogava a barra fora. Ou ele cortava a ponta, fazia uma faca menor. De uns tempos pra cá, eu vi muitas peças com mosaico, que eram barras que seriam normalmente jogadas fora. Pelo pessoal mais das antigas, não seria considerado aceitável. E o cara vem e tem gente que paga caro porque não conhece essa diferença. Peças que não conseguem uma boa dureza, porque o mosaico, quando você forja, qualquer aço, quando você forja, a tendência dele é perder carbono. Quanto mais tempo forjado, mais carbono se perde. Se não for muito cuidadoso, você pode começar um mosaico com 1090 e, na verdade, no fio você ter algo mais próximo de um 1060, que não é o que o cliente espera. E às vezes também o cara não faz uma têmpera com uma dureza muito adequada, né? Às vezes também deixa a faca mais grossa para facilitar a usinagem. São vários detalhes que são, na minha concepção, e eu tenho bastante segurança de falar, né, de quem entende mais do assunto, são pequenas coisas essenciais antes de você pular para um damasco, antes de você pular para um mosaico, que o cara passou batido. E depois isso vai ser cobrado lá na frente. Por quê? Você engana as pessoas 1 ano,
2. Aí de repente vai chegar num cliente que tem peças para comparar um Sfredo, de um Ben Lawrence, de caras como o Dornelles, que tem todos os fundamentos extremamente bem colocados. Na hora que essa comparação for feita, ele vai de repente perceber que ele comprou um Mercedes com motor de Fiat. A parte de fora era da Mercedes, o logo era da Mercedes, mas o motor era de Fiat. Para mim, assim, fazendo um resumo assim desses 3, 4 anos, eu acho que foram algumas das tendências importantes. E outra importantíssima foi o pipoco de evento, né? Agora tem muito evento. Eu fico um pouco triste que muitos desses eventos, eles acabam sendo nos mesmos lugares, em lugares que já têm uma cultura relativamente bem estabelecida, ou tão próximos de outros com cultura bem estabelecida. Eu queria muito ver eventos acontecendo, em especial áreas, 2 cidades imensas que têm puta potencial, Salvador e Rio de Janeiro, mais cidades do Nordeste, às vezes uma no Norte, ou em Manaus, ou em Belém, também tem, depois que essa maldita pandemia acabar. São lugares, assim, que seriam eventos incríveis e ainda estão um pouco subexplorados, né? Mas vai acontecer. É uma questão de tempo e eu acredito de cultura, né? E o que você acha, Lucas, que a gente pode esperar para os próximos 5, 10 anos da cutelaria nacional, justamente levando em consideração esse cenário de crescimento dos últimos anos? Nossa, é tão difícil. Olha, uma parte grande do meu trabalho é a modelagem de cenários futuros, né? Eu acho que o que aconteceu tanto em 3, 4 anos que é muito difícil a gente ter uma ideia como vai estar nos próximos 5. Mas eu acredito que a expansão vai continuar, o ritmo dela vai diminuir, isso é um processo natural, acontece em qualquer difusão, né? Você tem momentos em que a coisa explode, ela fica exponencial, depois ela fica devagar, ela expande um pouco, mas trava. A gente já tá vendo sinais disso, de forma meio aleatória, mas eu tenho visto muitas postagens no Facebook do cara vendendo lixadeira, vendendo oficina, fez o curso de cutelaria, comprou equipamento, mas às vezes passou pelo mesmo processo que eu passei, descobriu que não tem talento pra área, não tem aptidão e, apesar de gostar, vai continuar envolvido de outro jeito, seja como cliente, seja como colecionador. No geral, esse tipo de expansão muito explosiva, ela tem uma pequena retração. A dúvida é realmente até que ponto isso daí vai começar a se integrar de forma mais sistêmica na sociedade. E por que eu digo isso? Porque, se a gente for pensar, a cutelaria, pro número pro tempo que ela existe, né, ela é um caso bem impressionante, porque não tá no Ministério da Cultura, não recebe qualquer apoio. Quantos setores no Brasil a gente conhece que cresceram igual a cutelaria cresceu e não tem qualquer apoio do governo? Então a cutelaria, ela conseguiu isso na marra, foi na base do divulgação boca a boca, do investimento das pessoas, sem BNDES, sem programa do governo, sem Minha Faca Minha Vida, sem Minha Oficina, sem um reconhecimento público do que é a cutelaria, né? Pequenas coisas aí, mas toda matéria de cutelaria, a primeira coisa a pessoa fala: nossa, você sabia que ainda existe quem faz faca para viver? Nossa, olha só que estranho. Parece que tá falando de um dinossauro. Parece que tá falando de alguém que, né, caça onça na mata para sobrevivência. É uma relíquia do passado. E passa pelo reconhecimento de que a cutelaria é uma arte viva, vai passar um processo de profissionalização dos cuteleiros, em que eles vão cada vez mais se tornar os que sobreviverem. Pensar a nível de empresa, calcularem bem os custos, calcularem bem os lucros, pararem com crendices, fazer uma divulgação correta, ter uma postura profissional. A segmentação de mercado vai trabalhar de forma menos parasita, eu diria. Hoje existe muito uma coisa de a venda das facas ser feita para quem já compra faca. E aí dá essas tretas horríveis de fulano roubando entrando em grupo de leilão de ciclano para roubar os clientes, quando na verdade a cutelaria é uma coisa tão pequena hoje, correr atrás de novos clientes pode dar muito mais sucesso do que expandir em cima de quem já compra, né? E essa é uma estratégia famosa de mercado, que é a Blue Ocean. Você corre atrás de áreas inexploradas e o seu retorno nelas é muito maior. Então eu acredito que esse processo de institucionalização e profissionalização, ele vai avançar para algo além de fazer uma boa faca. A gente já tem boas facas, não tantas quanto deveria ter, mas a gente já tem. Passa pela capacidade do cliente de saber diferenciar aquele produto
produto que aconteceu com sorvete, aconteceu com café, aconteceu com vinhos, cervejas artesanais. O mercado de cerveja artesanal, 10 anos atrás, ninguém ia falar que o brasileiro ia estar comprando cerveja no preço que compra. Tem cervejas a 50 reais a lata que vendem, né, um absurdo. E o pessoal compra. Tem mercado. Não é uma questão né, se existe esse potencial, ele tá ali. Só que para explorar ele, precisa de mais do que simplesmente fazer uma coisa e postar de vez em quando, falar com os amigos. É um processo muito mais que envolve correr atrás de áreas que são muito mais deficientes. E eu acredito que isso daí vai ser mais demandado ainda, porque a gente já tem boas facas, a gente já tem a técnica. Os materiais ainda precisam dar uma melhorada, teve um avanço, o brother da T-Force, o Felipe, ele tá trazendo uma oferta de materiais muito legal, e eu comento porque uma das coisas, um dos que ele traz, que é o Super Tusk, foi sugestão minha, que eu vi nas feiras aqui, é um material incrível, né, que eu gosto pra caramba, porque ele imita muito bem o marfim, pode ser exportado, não tem os mesmos problemas do marfim de mamute, e dá uma chance do cara que ainda não tá fazendo uma peça tão legal ter a estética do marfim, sem, né, gastar um coitado de uma presa de mamute e ficou 50 mil anos enterrado e depois, né, desenterram, acabam com ele para virar cabo de faca torta. Eu tenho dó do mamute, né, então esse é uma coisa que também deu uma melhorada, né, os fornecedores, eu acho que vai continuar expandindo, mais profissionalismo, menos essa coisa de ficar só vendendo pros amigos. Não sabemos, vamos ver, não sei, tem uma vez, não tem. Com esse volume de negócio que está acontecendo, a coisa vai ficar mais profissional para todo lado. Lucas, muito obrigado pela sua receptividade, por poder fazer esse bate-papo aqui com a gente. A sua observação, a sua opinião acaba sendo muito importante e relevante porque você analisa de uma forma muito coerente o cenário nacional. E, gente, não esqueça de seguir o clube. A gente sempre está fazendo esse trabalho também de profissionalização do segmento, tanto para os cuteleiros como para o mercado em geral. Então, segue lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Pinterest. E, claro, sempre acompanhe os nossos programas, que a gente sempre vai estar trazendo informações de qualidade para o segmento da cutelaria. Meu agradecimento a todos, um abraço e fiquem com Deus.